O que leva certas pessoas a negar os avanços da ciência e, consequentemente, a desprezar a sociedade tecnológica? Esta é a reflexão que eu provoco no meu artigo publicado hoje, 8 de junho, no site Poder 360. Ele foi publicado sob o título Negacionismo persiste mesmo com os avanços da ciência. Virou moda, nesses dias, associar o negacionismo àqueles que desdenham do rígido combate à Covid-19, o coronavírus. Faz sentido. O conhecimento científico, porém, é isso que eu quero chamar a atenção, tem sido atacado desde quando o iluminismo clareou a escuridão do saber medieval. Cito 3 exemplos. Primeiro, foram religiosos os primeiros argumentos negacionistas. Basta ver a reação da Igreja Católica às descobertas astronômicas de Galileu Galilei. Denunciado e condenado por heresia, a Inquisição declarou em 1616 ser o heliocentrismo tolo e absurdo. E mais, disse que a ideia do movimento circular da Terra, mostrada por Galileu Galilei, era errônea na fé. Segundo exemplo, quem estuda o desenvolvimento tecnológico conhece o ludismo, um movimento político de trabalhadores ocorrido na Inglaterra, no início do século XIX. Liderados pelos artesãos, naquela época, eles destruíam os teares mecânicos com picaretas, com machados, reagindo assim violentamente às recém-chegadas máquinas teares, naquela época ainda movidos a vapor, que ameaçavam seu trabalho manual. Terceiro exemplo, em 1998, bem mais próximo de nós, o médico Andrew Wakefield apresentou em Londres uma pesquisa preliminar associando a vacina tríplice MMR, que em português, sarampo, rubéola e cachumba, associando a vacina tríplice ao autismo em crianças. Publicada na conceituada The Lancet, uma revista muito importante, o artigo causou uma comoção mundial. Anos mais tarde, descobriu-se ser o suposto artigo científico uma fraude. Sim, eram falsos os dados apresentados por Wakefield. As investigações mostraram que ele havia sido remunerado por um escritório de advocacia interessado em faturar indenizações dos portadores daquela doença infantil, do autismo, prejudicados, eventualmente, entre aspas, pela vacina. Quem quiser conhecer melhor essa história triste da ciência mundial, assista ao vídeo da Natália Pasternak sobre o assunto. Como se percebe, registram-se variadas dimensões para a atitude negacionista, mas a pior delas é a razão ideológica. Grupos nazistas negam até hoje o Holocausto judeu comandado por Hitler. Mas comunistas escondem as atrocidades cometidas contra os camponeses russos por Stalin, que morreram milhões de pessoas de fome naquela época da Revolução Russa. Muito bem, os tempos mudam, mas posições anticientíficas permanecem, motivadas por uma mistura de conservadorismo, ideologia, política, religião, crenças, todas elas sempre carregadas por um pouco de maluquice e idiosincrasias. Chega a ser curioso, mas é trágico. Antigamente, favorecida pela ignorância, a descrença científica poderia ser aceitável. Como, porém, no século XXI, com tanta informação disponível, pode ainda existir pessoas duvidando da eficácia de vacinas, seja contra agora o coronavírus, seja contra outras doenças? Politicamente, o assunto é complexo. Nessa pandemia da Covid-19, se associa a atitude negacionista à posição política da direita, o bolsonarismo, colocando-se a esquerda a favor da ciência. Nesse caso, é cabível, mas em outros casos a equação política se inverte. Por exemplo, grupos esquerdistas renegam o avanço tecnológico do agro, defendendo um modelo de produção alimentar semelhante àquele do campesinato europeu de há uns 200 anos passados.
são contra transgênicos, contra defensivos químicos, acham que cada um tem que produzir seu moranguinho, seu tomate, são contra os alimentos industrializados, são contra o modelo agroindustrial, do agronegócio, etc, etc. Negacionismo puro. As pseudociências influenciam atualmente a medicina como nunca. No Sistema Único de Saúde, no SUS, as chamadas práticas integrativas e complementares somam 29 terapias, incluindo aromaterapia, acupuntura, homeopatia, florais de Bach, ozonioterapia e reiki. Tudo pago com dinheiro público. Pessoas mais gabaritadas, que não se utilizam do SUS, obviamente, curtem uma tal de uma custosa medicina ortomolecular. Outras pessoas mais alternativas preferem tratar cânceres com dietas holísticas. E aquelas mais notórias, decidem comer a placenta de seus próprios filhos. Para que serve tudo isso? Nenhuma ciência até hoje descobriu. Há que se separar o negacionismo das controvérsias científicas. As controvérsias, são comuns nos estágios iniciais do conhecimento sobre os fenômenos da realidade, até que uma teoria seja validada e prevaleça sobre as demais explicações. Aí vem as controvérsias científicas. É como se fosse uma fase inicial do conhecimento científico sobre uma determinada matéria, sobre um determinado fenômeno. O ambientalismo das mudanças de clima parece viver esse momento, uma controvérsia científica. Em ciência, a verdade é sempre a última verdade. E eu vou terminar. O conhecimento científico pode ser negado, pode ser desprezado, pode ser até distorcido, mas nada disso tem afetado o rumo civilizatório. Nós vivemos hoje bem melhor que no passado. Alguém nega isso?